Eu sou Elza Calazans e este é o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua universidade na Zona Oeste. E o nosso convidado de hoje é o professor Rogério Ultra. Ele é fisioterapeuta, doutor 3 vezes e PhD em terapia intensiva. É mestre em educação física, saúde e qualidade de vida e fisioterapia respiratória, além de ser o novo coordenador do curso de fisioterapia da UCB. Nesse episódio, vamos começar fazendo uma pergunta bem simples. Você pratica direção defensiva? Você deve estar se perguntando por que a gente vai conversar com o fisioterapeuta sobre este assunto. No mês de maio é celebrada a campanha Maio Amarelo, que fala justamente sobre a conscientização para a redução de sinistros no trânsito. Esta ação é coordenada entre o poder público e a sociedade civil e tem como principal objetivo justamente trazer para a pauta de discussão o bem mais precioso do ser humano, a vida. De acordo com dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, no ano de 2023, a região sudeste somou mais de 5,9 mil acidentes de trânsito, levando a mais de 5,6 mil pessoas feridas e 315 óbitos. Portanto, a direção defensiva é uma série de técnicas e procedimentos realizados pelos motoristas que, ao se deslocar pelas vias públicas, precisam reconhecer e se antecipar a uma situação perigosa, protegendo assim não só a sua própria vida, mas todos que estejam ocupando o seu veículo e os usuários do trânsito. Mas, quando o acidente é realmente sério, quando efetivamente ele ocorre, o que a gente faz? O que devemos chamar? Quem devemos chamar? Como agir? Como recuperar? Se é que é possível recuperar? Da Universidade Castelo Branco, o CB em Foco desta semana é sobre reabilitação no pós-acidente automobilístico. Nesse episódio vamos conhecer e entender melhor como se dá essa recuperação motora de uma vítima de acidente de trânsito e a importância da prevenção. Para falar desse assunto, convidamos o professor Rogério Ultra, fisioterapeuta, que já está aqui prontinho para falar para a gente sobre esse tema. Professor, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Antes de entrar nesse tema tão polêmico, de tanta relevância social, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e como você chegou na UCB. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui junto com vocês nesse grande projeto que é o podcast, que eu acho que é uma forma de informação muito importante para toda a comunidade. E eu cheguei aqui na UCB, na verdade, em 1998, quando eu vim fazer aqui a minha primeira pós-graduação, que foi em fisioterapia respiratória. Foi a primeira instituição do Rio de Janeiro que ofereceu esse curso. E eu vim aqui fazer todo sábado, de 8 da manhã às 18, um grande movimento aqui, um curso superlotado, porque não havia na região sudeste, havia um em São Paulo e a primeira no Rio de Janeiro foi aqui, com grandes professores, com grandes mestres que me direcionaram nesse caminho, já que eu trabalhava desde 1994 em hospitais. Então esse curso era fundamental para agregar conhecimento e poder ajudar as pessoas. E como é coordenar o curso de fisioterapia na UCB? Coordenar o curso de fisioterapia na UCB é uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande diversidade de alunos e que a necessidade que a gente conheça e tenha uma estratégia para que a gente consiga agregar conhecimentos em pessoas diferentes, localidades diferentes e gerar um entendimento primeiro sobre o que é a fisioterapia, porque nós precisamos entender que a fisioterapia é uma ciência, e como uma ciência ela está em crescimento, está em desenvolvimento e ela é totalmente autônoma e é uma ciência de primeiro contato. Então você não necessita muitas vezes ser indicado por alguém, por exemplo. Muito bem.
Então vamos ao nosso Maio Amarelo. Professor, explica pra gente um pouco como funciona a dinâmica, por exemplo, de um acidente, de um atendimento em um acidente de trânsito. Então, eu vou te passar da minha experiência, né? Hoje eu atuo no Hospital Municipal Miguel Couto, né? E lá a gente tem um centro de referência, né, para acidente automobilístico, para receber pacientes tanto de acidentes automobilísticos como também de afogados. E a gente tem um número, né, bem interessante por um lado, mas triste por outro, né? E nós tivemos no ano de 2023 mais de 2.400, recebemos mais de 2.400 vítimas de acidente de trânsito, dentre acidente de carro e acidente de moto. E é claro que isso, né, gera uma ocupação no hospital, né, uma alta ocupação e uma série de preocupações e preocupações também com referência a custo, além de perda de qualidade de vida dessas pessoas. Então é um grande custo e é uma grande perda. E essa perda, muitas vezes, ela é amenizada com a realização da intervenção da fisioterapia. E onde entra a fisioterapia após o acidente? Por exemplo, os mais comuns são a gente percebe de motocicleta, de automobilista. Qual é o momento que a fisioterapia atua? Então, nós atuamos desde a entrada desse paciente no hospital, porque hoje nós temos uma especialidade em si, né, que é a fisioterapia na emergência. Então a gente já inicia a intervenção na sala vermelha com esses pacientes. A realização da fisioterapia ela se dá durante todo o período onde o paciente está internado e depois a gente acompanha esse paciente ainda em alguns momentos. Então a gente já está com o paciente naquele momento que acabou o acidente. O trauma. O trauma, né? Onde ele chega na ambulância, normalmente já chega com alguma via aérea instituída, que é entubado ou traqueostomizado. O fisioterapeuta já tem os primeiros cuidados relacionados a toda essa parte cardiorrespiratória e já inicia a avaliação de todo o processo necessário para a recuperação funcional desses pacientes, que pensando já no futuro, que são objetivos tardios, que são os movimentos, né? A necessidade de movimentação desse paciente no futuro. E aí a gente não tem como falar da reabilitação, né? Como fazer para evitar sequelas? Algumas são impossíveis. Sim, mas é importante eu dizer que a fisioterapia ela faz parte desse processo de reabilitação, mas eu acredito que ela vai muito mais além, porque a gente acaba, né, abordando esse paciente em todos os aspectos da saúde. E quando a gente fala saúde, né, a gente tem que entender que é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então eu acho que o profissional ele tem que estar preparado para pensar em todos esses aspectos e tentar, né, realizar o melhor de si para poder devolver o paciente, né, a sua família, a sociedade, o mais sano possível. Mas você perguntou sobre o que a gente faz, né, para a reabilitação. Então, esse processo inicial, onde o paciente chega, que a gente se preocupa com a parte pulmonar, né, com a parte cardiopulmonar, então o coração e o pulmão, porque na maioria das vezes ele tem algum tipo de disfunção e o fisioterapeuta ele atua aí já nesse primeiro momento pensando em amenizar o grau de lesão cerebral. Porque quando a gente fala de trauma, a maioria das vezes a gente tem uma preocupação grande, ou com o trauma cerebral, né, ou com o trauma medular. E é isso que realmente vai gerar, né, alteração na mobilidade, na movimentação do paciente. Só que antes da questão da movimentação, o paciente tem que estar vivo. E essa questão dele estar vivo depende desse suporte avançado de vida. Então o fisioterapeuta, ele programa toda essa parte relacionada
a ventilação mecânica, a diminuir algumas complicações, como o risco de diminuição do nível de oxigênio. O fisioterapeuta, ele às vezes, até no processo anterior, ele trabalha no suporte de vida, no momento que a gente está reanimando o paciente, buscando deixar o organismo desse paciente preparado para que ele fique vivo, e daí sim se iniciam alguns processos que são mais conhecidos, como por exemplo até o cuidado com o posicionamento desse paciente na cama. Ele muda posteriormente as condições desse paciente. Professor, o senhor está dentro de um grande centro de referência, que a gente sabe que é o melhor curso. Eu acredito que o senhor tenha vivido grandes experiências vivendo. Tem assim um caso de acidente de trânsito que tenha impactado mais, que o senhor possa dizer, até para que as pessoas possam pensar melhor sobre isso? Tive vários casos, mas tem os casos que têm uma impactação assim, mas que não, infelizmente, não são favoráveis, porque na maioria das vezes a gente observa situações onde motociclistas sem capacete, sem ter cuidado, pessoas sem uso de cinto de segurança, infelizmente acabam tendo traumas mais graves, mais severos, que a gente observa que o prognóstico não é tão positivo assim. Mas, falando em casos, em prognósticos positivos, uma pessoa que sofre um acidente de carro, onde quando você vê a foto do carro, você se assusta, porque o carro fica muito pequeno, e a pessoa chega ainda com vida e passa durante um grande período internado na terapia intensiva, entubado, depois de 10 dias é tracostomizado, e a gente inicialmente começa a pensar, até pelos exames, pela tomografia, que a recuperação ela é difícil, É nesse momento também que o fisioterapeuta ele é insistente, sabe? Porque o fisioterapeuta é aquele profissional que ele muitas vezes recupera, talvez não a vida, mas ele recupera a vontade do paciente de viver. Então, depois desse processo todo, a gente tira o paciente do ventilador, você desmama o paciente e você inicia um trabalho que nós chamamos de neuroplasticidade, sabe? Estimular movimentos a partir de áreas cerebrais que estão sadias. Porque aquela área que realmente comanda, ela infelizmente, ela não tem mais essa atividade neural. E nessa insistência de trabalho, nessa esperança, a gente vê, nesse caso, lembrando dessa paciente, ela começar a ter algum movimento de dedo, que antes ela não mexia do pescoço para baixo, depois ela começa a mexer os dedos, e esse processo é lento, porque essa recuperação ela é assim bem pra gente, Você às vezes chega a ficar ansioso porque você trabalha e não vê o resultado naquele momento, mas ele é um resultado sempre posterior. Mas durante todo esse momento você está estimulando, sabe, o paciente. É importante eu gosto de dizer para os meus alunos que é importante sempre a gente acreditar que existe um poder superior a gente, que é capaz de dar essa força, que é capaz de estimular, que é capaz realmente de gerar uma melhora, que junto com a ciência é possível que a gente faça esse trabalho e esse paciente vai depois tendo a capacidade de sentar na cama, tendo a capacidade de ficar de pé, e algum tempo depois, para essa paciente, eu ver essa paciente andando, E assim, isso é o êxtase da nossa profissão e o objetivo maior, pena ser a longo prazo, mas é um processo importante e é um processo que é possível. Muito bem. Não poderia fechar melhor falando de poder superior, de fé, de perseverança e de dedicação. Eu gostaria que você finalizasse falando sobre a importância dessa campanha, falando para as pessoas qual a importância de tomar cuidado. Essa campanha tem o objetivo de contribuir para uma conscientização. Então eu queria que você fechasse a nossa conversa falando sobre isso, deixando o seu recado para as pessoas.
Bem, eu acho que é importante a gente entender que muitas vezes quando a gente sofre um acidente, a gente vai para o hospital, mesmo com todo tipo de assistência que você tenha, que o sofrimento ele não é só seu, né? Você passa um sofrimento também dos seus familiares, né? Isso tem um pesar muito grande para aqueles que estão ao seu redor e às vezes é por realmente um descuido que poderiam ser evitados. Então, eu acho que a parte mais importante dessa campanha é trazer a ressaltar, né, a prevenção. Então, é ter uma direção responsável, né, lembrar daqueles que estão ao seu redor e que esse tipo de sofrimento ele é evitável. Muito obrigada, professor. Não precisa ser um mar amarelo, a gente precisa pensar sobre esses cuidados todos os dias. Quando a gente está na direção, está no trânsito, a gente sabe que os cuidados é preciso ser com o outro, com um olhar para o outro. Muito obrigada pela sua dedicação, muito obrigada por estar à frente de um curso de tanta referência aqui na Castelo Branco de fisioterapia. Esse foi o CV em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de roteiro e produção da jornalista Ana Almeida, direção e edição de áudio Bruno Silento. Muito obrigada e até o próximo episódio.